Sejam bem-vindos de volta ao Bookcast. Para quem está chegando agora, aqui a gente mergulha de cabeça em livros incríveis para extrair o sumo do conhecimento. Eu sou o Júlio. Oi, Júlio. E hoje a gente vai desvendar um clássico da estratégia. As 48 Leis do Poder, do Robert Greene, Que legal. com a ajuda da Vanessa. Olá, Júlio. Olá, você que está nos ouvindo. As 48 Leis do Poder é um daqueles livros que te fazem repensar tudo, né? Com certeza. As relações, o trabalho, até as pequenas interações do dia a dia. E já que a gente está falando de repensar tudo, a primeira lei já chegando, né? Nunca ofusque o brilho do mestre. É forte. O Greene coloca logo de cara que para subir na vida você não pode ofuscar quem está acima de você. É como se fosse uma dança, né? Você precisa conduzir seu superior sem pisar no pé dele. Eu pedi. Lembra da história do Nicolas Fouquet, ministro das Finanças do Luís Calixto? Ah, sim. Ele construiu um palácio mais luxuoso que o do próprio rei. Que audácia. Resultado? Acabou preso. Luxo demais, poder de menos, pelo jeito. Mas isso nos leva a uma pergunta, né? Será que essa lei se aplica em qualquer ambiente? Tipo, no trabalho, em casa, até nas redes sociais? Acho que o princípio se mantém sobre entender das dinâmicas de poder, né? E saber se posicionar sem ameaçar a figura de autoridade. Claro que cada contexto tem suas nuances. Faz sentido. E já que a gente tá falando de relações complexas, né? A segunda lei nos joga um desafio e tanto. Nunca confie nem mais nos amigos, aprenda a usar os inimigos. Essa é polêmica. Essa me deixou de queixo caído. Pois é. O Greene argumenta que a inveja e a traição podem vir justamente de quem a gente menos espera. Os amigos? Caramba. Já os inimigos, com suas motivações claras, podem ser peças estratégicas. É verdade. Você lembra da história do imperador bizantino Michael III? Sim, sim. Ele usou um antigo inimigo, Basil, para eliminar o tio, que era uma ameaça ao seu poder. Usou a raiva do Basil a seu favor. Exatamente. E isso nos leva a uma reflexão. Será que a gente subestima o poder estratégico dos inimigos na nossa vida? Às vezes, um olhar crítico de fora pode ser mais valioso do que a concordância cega de um amigo, né? Verdade. É como se a gente precisasse desapegar daquela visão romântica de amizade, né? E enxergar os relacionamentos com mais pragmatismo. E essa frieza estratégica continua na terceira lei, né? Oculte as suas intenções. Essa é para quem gosta de um mistério. Aqui, o Greene nos convida a sermos verdadeiros jogadores de pôquer. É isso aí. A ideia é manter suas cartas escondidas, usar blefes, distrações para alcançar seus objetivos. Exatamente. A Condessa de Castiglione, por exemplo, usou sua beleza e charme para seduzir Napoleão Tatar. E influenciar decisões políticas. Ou seja, a sedução como ferramenta de poder. E a gente vê isso o tempo todo, né? Na política, no marketing, até nos relacionamentos. É verdade. Mas se a gente for péssimo em blefar, Boa pergunta. tem outra saída. Aí entra a quarta lei. Diga sempre menos do que o necessário. O silêncio estratégico. Lembra do Colombo? Ele usava o silêncio e a ambiguidade para aumentar o interesse dos reis e nobres, que financiavam suas expedições. Falou pouco, conquistou o mundo. E essa lei me faz pensar na era da informação, né? Onde todo mundo quer se mostrar o tempo todo. Pois é. Será que o silêncio não se tornou um superpoder nesse cenário? Com certeza. Quem fala demais se expõe, né? É. Mostra suas fraquezas. O silêncio, por outro lado, cria uma aura de mistério. Te coloca em uma posição de controle. Já que falamos de controle, a quinta lei é sobre blindar sua imagem. Muito depende da reputação de a própria vida para defendê-la. Essa é fundamental. A reputação é a moeda de troca no jogo do poder, né? O P.T. Barnum, o cara do circo, construiu um império em cima da sua imagem. Verdade. Já o George Washington cultivou uma reputação de honestidade para liderar uma nação. 2 caminhos, um objetivo. Construir uma imagem poderosa. Mas e na era digital, né? Onde tudo é instantâneo e volátil. Pois é. Como a gente protege nossa reputação online? Essa é a questão. A gente precisa ser mais estratégico do que nunca. Cuidar da nossa imagem online é tão importante quanto cuidar da nossa aparência física. Afinal, a internet não esquece. Verdade. E falando em se destacar, a sexta lei nos coloca um desafio e tanto. Chame atenção a qualquer preço. Essa é para quem não tem medo dos holofotes. É a lei do apareça ou desapareça. O Greene usa o exemplo do Salvador Dalí, que era maciego em chamar atenção para si e para sua arte. Um verdadeiro showman. E o Nikola Tesla também. Ele fazia demonstrações espetaculares com suas invenções para atrair público e investidores. É a lógica do marketing, né? Se você quer vender seu peixe, precisa ser visto, lembrado. Verdade. Mas aí a questão é,
como fazer isso de forma autêntica, sem parecer forçado? Boa pergunta. E já que a gente está falando de trabalho, a 7ª lei nos dá uma dica preciosa, né? Faça os outros trabalharem por você, mas sempre fique com crédito. Essa é polêmica. Delegar é a chave, mas o reconhecimento tem que ser seu, né? O Thomas Edison, por exemplo, era mestre em capitalizar o trabalho dos seus assistentes e levar a fama pelas invenções. É verdade. E o Henry Kissinger, na política, fazia o mesmo. Usava seus subordinados para coletar informações e executar seus planos, mas sempre controlando a narrativa. É a arte de ser um maestro. Você conduz a orquestra, mas os aplausos são para você. Mas a questão é, como fazer isso de forma ética, sem explorar os outros? Verdade. E por falar em atrair, né, a 8ª lei nos ensina a ser um imã de oportunidades. Faça as pessoas virem até vocês imã isca, se fosse isso. Essa é poderosa. Em vez de correr atrás, faça com que te procurem. O Napoleão, quando fugiu da ilha de Elba, usou a si mesmo como isca para atrair seus inimigos para uma armadilha. Estratégia pura. E a família Rothschild, no mundo das finanças, fazia o mesmo. Se retiravam do mercado para criar demanda e voltavam com mais força e influência. É a lei da oferta e procura aplicada ao poder. Mas como criar essa aura de objeto de desejo, sem parecer arrogante ou inacessível? Boa pergunta. Chegamos então à 9ª lei, que nos convida à diplomacia. Vença por suas atitudes, não discuta. Essa é para quem prefere a ação? Às vezes, o silêncio é a arma mais poderosa. O Michelangelo, quando o Papa Júlio II criticou a Capela Sistina, não retrucou. Simplesmente continuou trabalhando e provou seu talento com a obra finalizada. A atitude é tudo. E o Sigmund Freud também. Ele usava o silêncio e a demora nas respostas para desestabilizar seus oponentes em debates. É verdade. Mas, e quando a gente precisa se posicionar, será que o silêncio pode ser confundido com conivência? É o risco. E para fechar essa primeira parte, a 10ª lei nos dá um conselho, digamos, polêmico. Contágio. Evite o infeliz e azarado. Essa aprendi a pensar. Essa lei é sobre se blindar das energias negativas, né? A Lola Montez, uma dançarina irlandesa, teve sua carreira destruída por se envolver com figuras políticas polêmicas. Ou seja, a gente precisa escolher bem nossas companhias. Com certeza. Mas até que ponto essa lei não é preconceituosa? Será que a gente não está julgando as pessoas por seus momentos de dificuldade? É um debate delicado, né? Essa lei nos leva a questionar como a gente lida com o sucesso e o fracasso. E como isso impacta nossas relações. Mas, por outro lado, também nos faz pensar sobre a importância de cercar de pessoas que nos inspiram, né? Que nos impulsionam para frente. É verdade. E, voltando ao nosso mergulho nas 48 leis do poder. É isso aí. Chegamos à 11ª lei. A 11ª. Que é um verdadeiro manual para líderes. Aprenda a manter as pessoas dependentes de você. Essa lei parece um pouco controladora, né? Mas eu imagino que tem um lado estratégico interessante. Claro. Não se trata de manipulação, mas de construir relações onde você se torna indispensável. O Bismarck, aquele estrategista político alemão, era mestre nisso. Bismarck. Ele sabia como ninguém oferecer e retirar apoio no momento certo, para manter seus oponentes dependentes de suas decisões. É como se ele fosse um maestro da política, E aí? controlando todos os movimentos, falando em controle. A 12ª lei me deixou curioso. Usa a honestidade e a generosidade seletivas para desarmar a sua vítima. Essa é interessante. É possível usar a honestidade como uma arma. Exatamente. A ideia é usar a sinceridade como um golpe de mestre, no momento certo, para desarmar o oponente. Imagine, por exemplo, um político confessando um erro do passado, antes que seus adversários o exponham. Ele se torna vulnerável, mas ao mesmo tempo conquista a confiança do público. É como um truque de mágica. Você revela um segredo para desviar a atenção do truque principal. É isso aí. E essa ideia de manipulação estratégica me leva à 13ª lei. Ao pedir ajuda, apele para o egoísmo das pessoas, jamais para sua misericórdia ou gratidão. Essa é bem prática. Em outras palavras, mostre como ajudar você também beneficiar outra pessoa. É isso aí. É a lei da troca, do interesse mútuo. Exato. Faz muito mais sentido no mundo do poder do que apelar para compaixão. Não acha? Com certeza. Ninguém faz nada de graça, né? E já que estamos falando de interesses ocultos, a 14ª lei é digna de um filme de espionagem. É mesmo. Banque o amigo. Haja como espião. Essa é clássica. Essa lei nos ensina a usar a máscara da amizade para coletar informações valiosas. Lembro do Joseph Duveen, aquele negociante de arte. Sim. Ele era mestre em se infiltrar nos círculos sociais dos seus alvos, descobrindo seus gostos e fraquezas para depois usar isso a seu favor. Um verdadeiro agente duplo da arte. E essa lei me faz pensar, será que a gente não está sendo espionado o tempo todo?
com as redes sociais, nossos dados, nossas preferências. Pois é. Será que essa lei não está mais atual do que nunca? É uma questão a se pensar. E falando em eliminar rivais, chegamos à 15ª lei, que é um tanto polêmica. Aniquile o nossos inimigos. Também a favela tinha virado a sua política, totalmente o inimigo. Você não deixa um pouco chocado. Estamos falando de aniquilação total. Calma, amor. Parece um pouco extremo, não acha? O Green não está falando necessariamente de violência física. A ideia é neutralizar completamente o poder do seu oponente. Seja no mundo dos negócios, da política, ou até mesmo em um relacionamento pessoal. Entendi. É sobre cortar o mal pela raiz, entender? Entendo. É como um jogo de xadrez. Isso. Se você não eliminar a rainha, ela pode te dar um checkmate a qualquer momento. É verdade. Mas será que essa lei não nos leva para um caminho perigoso de vingança e obsessão? Por isso que a interpretação é tão importante. A ideia não é alimentar ódio, mas sim agir estrategicamente para se proteger de futuras ameaças. Faz sentido. E falando em se proteger, a 16ª lei nos dá um conselho curioso. Usa a ausência para aumentar o respeito e a honra. Parece contraditório, né? Mas pense bem. A ausência causa saudade, expectativa, mistério. Quando você se torna onipresente, seu valor diminui. É como um produto de luxo. É mais raro, mais desejado. Interessante. Essa lei me faz pensar naqueles artistas que se isolam por anos para criar uma obra-prima. Ou até mesmo naqueles líderes que se afastam do poder por um tempo, para depois voltar com mais força. Exatamente. A ausência estratégica pode ser uma ferramenta poderosa para renovar sua imagem e aumentar seu poder de influência. E para manter seus oponentes na corda bamba, a 17ª lei nos dá um conselho um tanto maquiavélico. Mantenha os outros em estado latente de terror, cultive uma atmosfera de imprevisibilidade. Essa é de arrepiar. Criar um clima de suspense e medo. Você me lembrou um pouco o Hitchcock. É hard de ser imprevisível. O Boris Spassky, aquele campeão mundial de xadrez, foi vítima dessa tática quando enfrentou Bobby Fischer. O Fischer usava uma série de jogos psicológicos para desestabilizar o Spassky. Desde atrasos propositais até pedidos inusitados durante as partidas. E funcionou. Ele venceu. O Fischer se tornou campeão mundial usando, entre outras coisas, a imprevisibilidade como arma. Nossa. A questão é, até que ponto essa tática é justa? Será que o poder justifica o uso de manipulação psicológica? Por falar em jogos psicológicos, a 18ª lei nos aconselha a não nos isolarmos. Não construa fortalezas para se proteger, o isolamento é perigoso. Isso é importante. Muralhas podem te proteger fisicamente, mas te afastam do mundo, das informações, das alianças. Verdade. O rei Luís XIV, por exemplo, se isolou em Versalhes e acabou se tornando vulnerável a conspirações e revoltas. É como aquele ditado, quem se isola se enfraquece. É verdade. E essa lei me faz pensar na importância da colaboração, da troca de ideias, da construção de redes de apoio. Com certeza. No mundo de hoje, mais do que nunca, precisamos estar conectados para ter poder. É isso aí. E falando em conexões, a 19ª lei nos alerta para a importância de escolher bem nossas batalhas. Verdade. Saiba com quem está lidando, não ofenda a pessoa errada. Essa é fundamental. Ou seja, nem todo mundo merece nossa atenção, certo? Exatamente. É preciso saber diferenciar os inimigos perigosos daqueles que podemos ignorar. Entendi. É como um jogo de xadrez. Você precisa focar nas peças mais importantes para vencer. Faz sentido. E para evitar se meter em encrencas, a 20ª lei nos dá um conselho um tanto polêmico. Não se comprometa com ninguém. Essa exige frieza. É a lei da neutralidade estratégica. No jogo do poder, alianças podem ser voláteis e perigosas. E manter-se neutro te dá mais flexibilidade para agir. E te protege de conflitos desnecessários. Verdade. Entendo. É como um camaleão social, adaptando-se às circunstâncias sem tomar partido. É isso aí. Mas será que essa postura não nos leva ao individualismo e à falta de comprometimento com causas importantes? É um risco, com certeza. É. A chave é encontrar um equilíbrio entre a prudência estratégica e a defesa dos seus valores. É verdade. E para finalizar essa segunda parte, chegamos à 21ª lei. A 21ª. Que nos ensina a usar a falsa modéstia como arma. Faça-se de otário para pegar os otários, pareça mais bobo do que o normal. Se fazer de bobo para pegar os espertos.
Essa tática exige uma boa dose de atuação, não acha? Com certeza. Mas lembre-se da fábula da lebre e da tartaruga. Sim. A tartaruga lenta e persistente vence a lebre rápida e arrogante. É verdade. A falsa modéstia permite que você observe seus oponentes sem levantar suspeitas, esperando o momento certo para agir e vencê-los. Essa lei me faz pensar naquele ditado: o sábio se finge de tolo para observar os tolos se fingindo de sábios. É isso aí. Genial. E essa é apenas a metade do caminho. Ainda temos muitas leis para desvendar, muitas estratégias para analisar e, quem sabe, aplicar em nossas vidas, preparado para a última parte. Com certeza. E aqui estamos nós de volta para a reta final do nosso mergulho profundo nas 48 leis do poder. É isso aí. Agora, o bicho vai pegar porque as próximas leis são de tirar o fôlego. É verdade. A 22ª, por exemplo, é um paradoxo e tanto. Usa a tática da rendição. Transforme a fraqueza em poder. Essa é surpreendente. Como assim? Se render para ter poder. É uma jogada de mestre, Júlio. A rendição estratégica pode te dar tempo para planejar seu próximo passo. O Themistocles, um general ateniense, usou essa tática contra os persas. Ele fingiu recuar, atraiu os inimigos para um beco sem saída. E bom, vitória esmagadora. Ou seja, a rendição como isca. Me lembrou a história do Sansão, que se deixou capturar para destruir o templo. Teve uma boa analogia. Falando em estratégia, a 23ª lei é concentre as suas forças. Essa é fundamental. Parece óbvio, mas será que a gente realmente coloca isso em prática? A dispersão é inimiga do sucesso, Júlio. A família Rothschild, por exemplo, construiu seu império financeiro concentrando seus investimentos em áreas específicas. Dominar o nicho antes de partir para o próximo. É. Sabedoria pura. E para quem quer brilhar nos holofotes da alta sociedade, a 24ª lei é um guia completo. Represente o cortesão perfeito. Esse é elegante? Me senti um filme de época agora. A corte é um jogo de aparências, Júlio. Diplomacia, discrição, manipulação sutil. O cortesão perfeito é um ator social, sempre elegante, observador e, claro, mestre na arte da dissimulação. Mas será que essa máscara social não nos afasta da nossa verdadeira essência? Onde fica a autenticidade nesse jogo de poder? É um dilema. Mas o Green nos faz pensar sobre a importância de se adaptar aos diferentes contextos sociais. A questão é encontrar um equilíbrio entre a persona pública e a individualidade. E por falar em sair de cena, a 25ª lei nos coloca um desafio. Recrie-se. Essa é poderosa. Por que alguém escolheria se afastar do poder? Para voltar ainda mais forte. A ausência estratégica te dá a chance de se reinventar, criar expectativa. O Júlio César, depois de suas conquistas militares, se isolou por um tempo para fortalecer sua posição política em Roma. Voltou com tudo e assumiu o controle do império. É como um artista que se sai dos palcos para compor um novo álbum. A gente fica na expectativa, morrendo de curiosidade. Falando em sumiço estratégico, a 26ª lei é mantenha as mãos limpas. Essa é fundamental. Me lembrou um pouco o poderoso chefão. É sobre delegar as tarefas sujas, Júlio, sem sujar as próprias mãos. A reputação é tudo no jogo do poder. É preciso ter cuidado para não ser associado a escândalos ou ações desonrosas. Mas essa lei não estimula a hipocrisia e a falta de responsabilidade. Até que ponto a gente pode se isentar das consequências dos nossos atos? É um debate ético importante. O Green nos leva a questionar os limites da ambição e do pragmatismo no jogo do poder. E para quem quer dominar as massas, a 27ª lei é poderosa. Jogue com necessidade que as pessoas tendem a acreditar em alguma coisa para criar um séquito de devotos. Essa é profunda. Esse é poder, Júlio. Líderes religiosos e políticos sabem disso há séculos. Verdade. Eles criam narrativas, símbolos, promessas que inspiram fé e devoção. É a lógica do marketing, da propaganda, da construção de mitos. Mas será que essa manipulação das crenças não é antiética? Onde fica o livre-arbítrio nesse jogo de poder? É um questionamento válido. O Green nos leva a refletir sobre o poder da persuasão e a responsabilidade que vem com ele. E para finalizar essa sequência de leis impactantes, a 28ª é um chamado ação. Seja ousado. Essa é inspiradora. Timidez não te leva a lugar nenhum, Júlia. A ousadia aliada à estratégia é a chave para se destacar da multidão. Verdade. O Michelangelo, por exemplo, desafiou as convenções artísticas da época e se tornou um gênio. Exatamente. É a coragem de sair da zona de conforto, de arriscar. Mas se a ousadia sem planejamento não pode levar a um fracasso. Uau. Qual o limite entre a ousadia e a imprudência? Por isso que a próxima lei, 29ª, é tão importante. Planeja até o fim. Ou seja, a gente precisa ter um plano A, B, C até Z, mas e a intuição, a capacidade de improvisar,
Será que o excesso de planejamento não nos torna engessados? Um planejamento estratégico não exclui a flexibilidade, Júlio. É preciso ter uma visão clara do objetivo final, mas também estar pronto para se adaptar às mudanças de rota. E para aqueles que querem passar despercebidos, a 30ª lei é: faça o jogo sem parecer que está jogando. Essa é sutil. Me lembrou um pouco a arte do disfarce. É sutileza em ação, Júlio. Agir com naturalidade, como se tudo estivesse acontecendo por acaso. O Colbert, ministro das Finanças do Luiz Cartes, era mestre nisso. Conseguiu o que queria sem nunca parecer que estava pedindo ou pressionando. É como um jogador de poker que mantém a cara de paisagem, mesmo com um Royal Straight Flush na mão. Essa aí. E para finalizar essa trinca de leis, a 31ª é controle as opções. Quem dá as cartas é você. Essa é poderosa. Limitar as escolhas do outro é uma forma poderosa de controle, Júlio. Você oferece apenas as opções que te beneficiam, Isso. conduzindo seu oponente na direção desejada. É como aqueles jogos de labirinto onde você só tem a ilusão de escolha, mas essa tática não é um pouco manipulador. Onde fica a ética nesse jogo de poder. A ética é sempre um ponto de interrogação quando falamos de poder, Júlio. O Green nos provoca a refletir sobre os limites da manipulação. É a responsabilidade que temos a usar essas estratégias. E para manter a chama da curiosidade acesa, a 32ª lei nos convida a jogar com a necessidade de descoberta. Essa é instigante. Criar mistério, Júlio. Despertar a curiosidade do outro é uma forma de mantê-lo engajado, sedento por mais. É verdade. O Luís Corsuetes, com seu Palácio de Versalhes, era mestre nisso. Um ciclo infinito de festas, intrigas e espetáculos para manter seus cortesãos entretidos e sob seu controle. É como uma série de TV com um final de temporada de tirar o fôlego. A gente fica ansioso pelo próximo episódio. É verdade. Mas será que essa tática não se torna cansativa a longo prazo? A gente não se cansa de jogos e enigmas. A chave é saber dosar o mistério, Júlio. Criar uma aura de suspense sem ser previsível ou repetitivo. E para desvendar os segredos dos nossos adversários, a 33ª lei certeira. Descubra o ponto fraco de cada um. Essa é a estratégica. Todo mundo tem um calcanhar de Aquiles, Júlia. Identificar as fraquezas do seu oponente é chave para a vitória. Observar, analisar, coletar informações. É como um detetive em busca de pistas. É isso aí. Lembrou a história de Davi e o Golias. Davi, pequeno pastor, percebeu a única fraqueza do gigante Golias e o derrotou com uma única pedra. Boa analogia. Mas será que essa busca incessante pelos pontos fracos do outro não nos torna pessoas desconfiadas e negativas? É um risco, com certeza. Por isso que a próxima lei, a 34ª, é tão importante. Seja aristocrático a seu próprio modo. Haja como um rei, para ser tratado como tal. Ou seja, a postura é tudo. Mas como cultivar essa aura de poder sem parecer arrogante ou snob? É sobre autoconfiança, elegância, a postura impecável. O Colombo, por exemplo, se vestia como nobre e falava com eloquência, mesmo sem ter nascido na aristocracia. Essa atitude lhe abriu portas na corte espanhola. É como se a gente vestisse um manto do poder. Mas será que essa máscara não nos afasta da nossa verdadeira essência? Até que ponto a gente precisa se moldar para ter sucesso? É uma questão a se pensar. E para finalizar nosso mergulho nas 48 leis do poder, chegamos às 3 últimas leis que nos convidam a refletir. Despreze o que não poderá ter. Ignorar é a melhor vingança. Crie espetáculos atraentes e pense como quiser, mas comporte-se como os outros. 3 conselhos poderosos para encerrar com chave de ouro. As 48 Leis do Poder é um livro que nos instiga a pensar sobre as nuances do poder, as estratégias de manipulação, os jogos psicológicos que permeiam as relações humanas. Verdade. Um mergulho profundo na natureza humana que nos leva a questionar nossos valores e a forma como lidamos com a ambição e a busca pelo sucesso. O Green nos apresenta um guia estratégico, mas também nos convida à reflexão ética. Afinal, o poder é uma ferramenta que pode ser usada para o bem ou para o mal. Cabe a cada um de nós decidir como usá-lo. E essa é a grande lição que fica. O poder sem sabedoria e ética é como um castelo de areia. Bonito, mas frágil e passageiro. Vanessa, muito obrigado por nos guiar nessa jornada fascinante pelo mundo do poder. O prazer foi meu, Júlio. E a você que nos acompanhou até aqui, fica o convite para continuar essa reflexão. As 48 Leis do Poder é um daqueles livros que nos acompanham por toda a vida, nos fazendo questionar as relações de poder que nos cercam e a forma como navegamos por esse labirinto complexo que é a sociedade. E para você que quer continuar mergulhando em livros incríveis com a gente, não deixe de se inscrever no Wikimedia. Até a próxima.